Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um episódio do podcast do Pastor Vitor Ledo. Toda semana temos um episódio novo por aqui e eu estou feliz de estar com você mais uma quinta-feira, mais uma semana. E seja bem-vindo, você de onde quer que você esteja. Se você é um membro da Link Church, já nos acompanha aqui na igreja, que bom. Se você não é da Link, sinta-se bem-vindo também, você é de outro ministério, de outra igreja, ou talvez nem é cristão, nem é de outra igreja, mas chegou aqui de alguma forma, seja bem-vindo. Toda semana a gente tem um bate-papo aqui sobre espiritualidade, sobre o reino de Deus, sobre liderança, esferas da sociedade, família, enfim. Falamos de muitos assuntos com uma cosmovisão bíblica, com uma cosmovisão cristocêntrica. E hoje eu queria compartilhar com você mais um episódio, mas antes disso não esquece também de te inscrever, ativar o sininho para estar sempre por dentro de tudo aquilo que a gente está fazendo. E vamos lá, hoje eu queria conversar no tema o que fazer depois de descobrir o meu propósito ou o meu chamado. Na última semana, no último episódio, nós falamos um pouco sobre a diferença entre propósito e chamado, e falamos que o propósito é algo um pouco mais abrangente, um pouco mais extenso, mais largo do que o chamado. O chamado é algo mais específico, então se você não assistiu, depois você pode voltar e pegar só a explicação sobre a diferença entre propósito e chamado. Mas hoje eu queria compartilhar um pouquinho sobre como descobrir, como entender o que fazer depois de que eu já tenho entendimento do meu propósito. Ok, entendi o big picture, entendi o plano maior, entendi também o meu chamado específico, aquilo que Deus tem para minha vida. Agora, pastor Vitor, o que eu faço? Antes de eu entrar de forma prática no que fazer, eu queria te falar sobre o valor do propósito, o valor do chamado, né? E é importante a gente pensar porque muitas vezes a gente valoriza demasiadamente aquelas histórias de pessoas que tiveram um sucesso repentino. Já viu aquelas histórias de pessoas que rapidamente obtiveram sucesso? Aquelas pessoas que, sabe, ainda muito jovens, alcançaram reconhecimento, alcançaram sucesso, alcançaram êxito, né? E às vezes a gente fica um pouco inebriado. Eu lembro quando eu era garoto, a história do Mark Zuckerberg, o inventor do Facebook, hoje o dono do Instagram, WhatsApp, né? E muito novo, ele despontou com a criação do Facebook, né? E a verdade é que, às vezes, a gente pensa muito como essas pessoas chegaram tão rápido, né? Em lugares tão proeminentes. Mas é importante a gente entender que a obra de Deus na nossa vida não é que tenhamos sucesso, tá? Então, isso é um ponto importante. O alvo de Deus não é que você tenha sucesso. Não é que eu tenha sucesso, mas o alvo de Deus é que nós cumpramos um propósito. O alvo de Deus é que nós entendamos que estamos aqui na Terra com uma missão, estamos aqui na Terra com um propósito, com um chamado da parte de Deus, e que nós precisamos ser fiéis em cumprir, né? Então, no reino de Deus, não existem atalhos, mas existem processos, né? Isso é importante, porque às vezes a gente fica com pressa, porque a gente acha que o sucesso, né, para o mundo é o sucesso para Deus, e não necessariamente, porque se você for avaliar a vida de Jesus, ele vai morrer numa cruz, a um lado dele tem um ladrão, do outro lado outro ladrão, um que entrega a sua vida a Jesus lá no final, né, no momento da sua morte, um fala, eu reconheço que tu és o Messias, e Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, mas o outro blasfema, o outro vai negar Jesus ali nos últimos momentos, né? E alguns dizem que é o ladrão bom e o ladrão ruim, né? Na verdade, não existe isso, existe apenas um que reconheceu Jesus e outro que não. Mas a verdade é que Jesus para o mundo vai morrer numa cruz e as pessoas vão olhar Jesus como um fracasso. Se você for olhar Jesus naturalmente como um líder, né? Se você for analisar a história até o ponto da cruz, você vai dizer, cara, Jesus fracassou, né? O próprio diabo, eu creio que naquele momento estava soltando foguete, né? Jesus morreu, acabou, tá vendo só? Porque eu acredito que o diabo não sabia o desfecho da história. E muitas vezes o tomar a cruz, o negar a si mesmo, seguir a Jesus, não vai denotar sucesso para o mundo, né? E existe um evangelho muitas vezes triunfalista incutido na nossa mente, no nosso coração, de que nós temos que ter sucesso. E a primeira coisa que eu quero te falar é que Deus não te plantou na terra para ter sucesso. Deus te plantou na terra para cumprir propósito.
tá bom? Isso é importante você entender. Ele não te botou aqui para ser feliz, ele te botou aqui para cumprir os seus desígnios, para cumprir a sua vontade, né? O Watchman que é um escritor famoso, né? Assim, famoso no meio cristão, pelo menos me influenciou muito. O Watchman vai dizer, olha, se você tiver uma vida de bênçãos, uma vida de felicidade, uma vida de desfrute, que bom, aproveite. Mas se você não tiver, amém do mesmo jeito. Que bom, aproveite da mesma forma. O que importa é que nós estejamos cumprindo o propósito e o chamado de Deus, que nós sejamos fiéis àquilo que Deus nos confiou. E muitas pessoas, justamente por não entender isso, ficam com pressa de chegar em algum lugar. Né, ficam com pressa de alcançar um sucesso, de alcançar um patamar, né, começam a entrar em competição com as pessoas ao seu redor, porque olha para um e diz, pô, fulano tem tantos anos e já chegou em tal lugar, olha eu onde estou, né, o meu primo ele já está casado, eu estou solteiro e nós temos mesma idade, ou o meu colega já formou em medicina, eu ainda estou aqui, ainda nem concluí a faculdade. Então às vezes a gente se compara, a gente compete, né, porque a gente acha que o sucesso do mundo é o sucesso de Deus. Então eu queria iniciar esse podcast hoje falando que não. Que você precisa primeiro ter essa clareza, né? Qual é o propósito de Deus para minha vida? Qual é o meu chamado? Uma vez que eu tenho esse entendimento, então eu não posso ter pressa. Primeira coisa que eu quero te falar, não tenha pressa. Depois que você entender o chamado, depois que você entender o propósito, não tenha pressa. Eu sei que todo líder, toda aquela pessoa que tem um chamado de liderança, que está à frente de pessoas, acaba muitas vezes com esse comichão, né? Com essa sede de crescimento, essa sede de avanço, né? E às vezes, eu me pego muitas vezes assim também, pensando, cara, poxa, a igreja não está crescendo, ou as coisas não estão acontecendo, e eu mesmo muitas vezes tenho que dizer, cara, não tenha pressa, Vitor, para, você está fazendo a vontade de Deus, para. Né? Eu quero dizer, não tem pressa, porque a pressa de chegar em algum lugar te tira do propósito e da obediência. Né? Muitas vezes nós, pelo fato de querermos chegar em algum lugar, procuramos atalhos. E são justamente esses atalhos que muitas vezes vão nos roubar da promessa, que vão nos roubar do propósito, que vão nos roubar do chamado. Né? Então, por favor, primeira coisa, depois que você entender o teu chamado, anota. Não tenha pressa. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque o propósito de Deus, ele tem um processo. E o processo de Deus não é rápido. Muitas vezes é um processo de anos, né? É um processo longo, é um processo gradual. Eu lembro anos atrás, quando a Link começou, um pastor amigo que me discipulou, que foi meu pastor por um ano, por um período, ele me ligou e ele falou, olha, eu quero ir lá na Link, na tua casa. Né? E ele foi lá. E aí ele viu o que Deus estava fazendo, ele viu pessoas sendo altamente impactadas pela presença do Espírito Santo, ele viu algo de Deus, e no final ele me chamou, ele falou, Vitor, eu queria te falar uma coisa, eu estou muito feliz de ver tudo que eu estou vendo aqui, Deus está aqui com você, está se movendo, e eu quero também te dizer, cara, eu fico muito feliz porque eu vi que você não teve pressa, né? Claro, ele não sabe a pressa que às vezes está dentro de mim, mas ele pôde reconhecer que eu vivi os processos. Né? E ele acompanhou parte desse processo. Ele falou, poxa, eu tô te acompanhando há anos e eu vejo o processo na tua vida de anos ali. Né? Se submetendo, obedecendo, ouvindo, aprendendo. E essa palavra submissão, ela é chave. Submissão a Deus, submissão a homens e submissão ao processo. Sabe? Anote essas três coisas. Você precisa se submeter a Deus, à vontade de Deus. Sabe? Se você tem um chamado, um propósito, se submeta a Deus. Se Ele falou algo, obedeça. Viva, faça. Né? Se submeter a homens. Tem muito jovem, cara. Tem muita gente nova hoje em dia que não quer se submeter a homem. Eu costumo dizer, cara, se você não se submete a homens que você vê, você não vai se submeter a um Deus que você não vê. Então, você precisa entender que Deus vai botar homens na tua vida para te forjar. Vai botar homens, e quando eu digo homens, é homens e mulheres, é líderes, é figuras de autoridade na tua vida, para te afunilar, para te desafiar, sabe? Para te dizer não. Para dizer, não, você não vai, não dá. Não tem como fazer assim, não é do teu jeito, é do meu jeito. E a forma como você vai lidar na obediência e na submissão a homens vai determinar se um dia você também vai liderar com autoridade ou não.
né? Tem muita gente que quer ter autoridade, mas não quer se submeter. Anota isso. Só tem autoridade de verdade para liderar diante do Senhor quem se submeteu, né? Não tem como liderar se eu não sou liderável. Eu não tenho como ensinar se eu não sou ensinável. Então, primeiro eu aprendo, primeiro eu me submeto, depois eu ensino. Esse é o processo bíblico, mas hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem na internet, com a quantidade de informação que a gente tem no celular, na palma da nossa mão, a gente acha que a gente pode botar no chat GPT aqui, né, o discurso de 15 minutos ele vai te dar, e você vai lá e vai falar, mas você pode até discursar, mas você não vai ter autoridade. Porque a autoridade, o selo de Deus vem da submissão a Deus, a homens e ao processo. Ok? Então, aprenda isso, entenda logo isso. Biblicamente falando, a gente vai ver, até Paulo mesmo vai dizer, olha, eu fui ensinado, eu fui discipulado aos pés de Gamaliel, que era um fariseu, um mestre da palavra da época, né? A gente vai ver os próprios discípulos de Jesus, eles foram aqueles que transformaram o mundo, transtornaram o mundo onde eles chegavam, a autoridade de Deus chegava, mas eles passaram 3 anos e meio se submetendo ao ensino de Jesus. Sabe, eu vejo uma geração muitas vezes que não quer se dispor a esse propósito, a esse processo de submissão à autoridade de alguém, ok? Então, não se engane, depois que você entendeu o seu propósito, você entendeu o seu chamado, então agora procure alguém para você servir. Procure a visão de alguém, procure a liderança de alguém para você se submeter, para você aprender, ok? Então, aí eu entro no último ponto, que é a preparação. Sabe, se eu entendi que eu vou me submeter, agora eu preciso o quê? Entender a importância desse período de preparação, né? Gente, teve um tempo da minha vida que eu sabia que eu estava nesse processo. Então, eu investia dinheiro, eu investia tempo, eu investia a minha energia em quê? Em aprender. E eu quero te perguntar, você que está nesse processo, você entendeu o seu chamado, você entendeu o seu propósito? Quero te perguntar, quantos livros você já leu esse ano? Né? Quantos seminários você já foi esse ano? Quanto de dinheiro, de grana você já gastou em você mesmo? Na sua preparação, sabe? Eu não tenho esse monte de livro aqui atrás para estampar. A maioria deles eu já li. Tem livros aí que eu já li 2, 3 vezes, sabe? Eu já viajei, não só no Brasil, mas fora do Brasil, para aprender. Todo ano eu gasto pelo menos 15 dias do meu ano, das minhas férias. Sabe para quê? Não é para tirar férias, não é para aprender. Sabe por quê? Porque só pode dar quem tem. E se eu quero ter, eu preciso primeiro receber, né? Eu não estou te entregando algo aqui do nada, porque eu dormi, aí eu tive um sonho revelador, e eu acordei, vamos agora falar sobre como descobrir o propósito. Pode acontecer isso? Pode. Eu creio no profético? Creio. Eu creio no sobrenatural? Creio. Amém? Mas, cara, grande parte do ensino que a gente traz, a gente aprendeu, a gente ouviu, a gente se submeteu, a gente sentou numa classe, numa carteira, sabe, gastou dias, gastou horas, gastou grana, investiu. Quando eu digo gastou, investiu. Eu quero te perguntar quanto você investiu, sabe? E eu tô falando aqui para todo tipo de gente, mas talvez você seja um empresário. Ontem eu tava vendo, cara, um microempresário aqui da Link, ele tá fazendo um seminário, sabe, da área dele. E quando eu vi isso, falei, que legal. É isso, cara. É isso, o cara quer crescer, ele é dono do negócio dele, ele quer avançar, ele quer crescer, ele tá fazendo o quê? Ele tá investindo em si mesmo, porque vamos lá, o maior ativo que você tem, cara, é você. Vamos lá, o maior ativo que você tem na tua organização, na tua liderança, na tua empresa é você mesmo. Se você não investe em si, cara, se você não acredita em si, quem vai acreditar? Então vamos lá, preparação é a parte mais importante para quem quer ter êxito. Se você quer vencer, você quer ter êxito, então prepare-se para o êxito. Por quê? Porque o dia que o êxito chegar, né, primeiro, você só vai chegar no êxito se você se preparar. Segundo, quando você chegar, você também vai ter que estar preparado, porque o êxito com ele também traz muita coisa que não é fácil de administrar. E tem gente que às vezes chega no êxito e não está preparado para ter o êxito, não está preparado para ter o sucesso, ok? Então, se você não sabe por onde começar, né? Poxa, pastor, eu entrei nesse podcast porque eu sei o meu chamado, eu sei o meu propósito, mas eu não sei por onde começar. Então, eu vou te dar uma dica prática. Comece aprendendo, ok?
Não sabe por onde começar? Procura quem sabe e fala, olha, eu quero aprender contigo. Eu quero crescer, eu quero avançar, me ensina. Sabe, John Maxwell, e depois eu já vi Thiago Brunet no Brasil já falando algo parecido. John Maxwell vai dizer que ele procurou os 10 pastores, quando ele era pastor, né? Depois ele deixou de ser pastor e se tornou escritor de liderança. Quando ele era pastor, ele procurou os 10 pastores mais influentes dos Estados Unidos e ele ligou para os 10 e ele falou, olha, eu pago para você $500 para ter 30 minutos com você. Dos 10 que ele ligou, só um aceitou o desafio. Dos 10, a maioria falou, não preciso de $500, não tenho tempo, não tenho como atender você, nem te conheço, não sei quem você é, enfim, várias coisas. Um deles falou, tá bom, eu vou pegar os 500 e vem cá. E aí, John Maxwell foi lá e pagou pro cara $500 para ter 30 minutos e fez várias perguntas pro cara. Saiu perguntando, isso, aquilo, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, blá, 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 blá. Sabe o que aconteceu? Os anos foram passando e aquele cara que o recebeu achou ele uma pessoa interessante, criou ali uma conexão e esse começou a falar dele para os outros 9 que rejeitaram ele. Em poucos anos, John Maxwell foi sentando com cada um dos 10 e ele já nem precisou pagar mais os $500 porque pela indicação, por um ir falando para o outro, ele foi sentando e ele foi fazendo o quê? Crescendo. Por quê? Porque ele foi aprendendo com os melhores. Eu quero te perguntar, quem são os melhores da tua área? Quem é aquela pessoa, cara, que tá despontando? Sabe, se você tiver de pagar pra estar com essa pessoa, pague. Por quê? Porque ela tem algo pra te entregar. Porque se ela já chegou onde você quer chegar, ela fez algo que você ainda não fez. Então você vai pagar pra estar com ela, pra aprender com ela. Sabe, talvez você vai pagar dinheiro, talvez você vai pagar energia, talvez você vai pagar tempo, não sei qual é o custo, mas tudo tem um preço nessa vida, ok? Então, é importante você entender isso. Se você não sabe por onde começar, comece aprendendo, ok? E se você não sabe por onde começar, então você precisa decidir hoje aprender. Decidir hoje sair dessa zona de conforto, desse platô, né? Ou talvez desse lugar de, eu não preciso, de orgulho, né? De eu já sei, de eu não preciso, né? Ou talvez de preguiça mesmo, né? E decidir aprender, ok? Então eu queria te dizer hoje que uma frase que eu anotei aqui, que a cada vez que eu estava servindo alguém, ou que eu estava sentando com alguém, aprendendo, eu estava servindo a Deus. Então se submeter a homens, aprender com homens, servir a visão de homens, também me leva a servir a Deus. Então não sinta que você, quando está servindo alguém, que você está perdendo o seu tempo. Não. Você está aprendendo. Muito do que eu aplico hoje como líder, como pastor, foi aprendendo com homens de Deus, né, com grandes homens de Deus, que eu servi o ministério, que eu estive ali vendo, olhando, ouvindo, aprendendo. Né? E em último lugar, não sinta vergonha por não saber, mas sinta vergonha por não tentar. Né? Às vezes a gente sente vergonha de chegar com alguém, perguntar, conversar e falar, olha, eu queria aprender com você. Não sinta vergonha disso. Pelo contrário, sabe? Acredite nisso, mas sinta vergonha por não tentar. Amém, pessoal? Eu espero que esse podcast tenha te ajudado, eu espero que esse podcast tenha fortalecido a tua fé, a tua liderança, eu espero que você realmente entenda a importância, né, de valorizar o propósito e o chamado e também a importância da preparação em se submeter a Deus, a homens e principalmente também ao processo. Entender que não é rápido, mas é gradual e quando você menos esperar, você chegou aonde você está ansiando chegar. Que Deus te abençoe e a gente se fala quinta-feira que vem em mais um episódio do nosso podcast com o Pastor Vitor. Deus abençoe e até lá.